Shalom, shalom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma live. Bom, dessa vez nós estamos aqui ao ar livre e para compartilhar mais um pouco, né, nesse tema que eu acho muito importante. É um tema que realmente vale a pena todos nós pensarmos, meditarmos nele. A necessidade que todos nós temos de ter orientação espiritual nesses últimos dias. Então, assim, será que isso é de fato uma necessidade? Será que realmente precisamos? Estamos vivendo um tempo em que tem muitas pessoas hoje utilizando até o termo desigrejado, né? Desigrejado. Ou seja, pessoas que não querem mais estar congregando no lugar, pessoas que não querem mais nem igreja, nem sinagoga, as pessoas estão em casa. Muitas das vezes até usam aquela explicação para dizer que a igreja primitiva ela vivia nas casas das pessoas, não tinha templo. E com essa argumentação, as pessoas elas vão ficando dentro das suas casas e muitas das vezes não querem mais um líder espiritual. Quando nós olhamos para esse quadro que nós estamos vivendo, até mesmo isso se agravou, né, por ocasião da pandemia, né, onde obrigatoriamente em muitos lugares do mundo as pessoas foram obrigadas a estarem de casa e acompanhar os serviços, os cultos através das lives, através das transmissões. Nesse caso, claro que é válido, né? Mas desconectar-se de uma liderança espiritual, será que isso é válido? Será que nós, nesses últimos dias, não precisamos realmente de conselho, né? Não precisamos mesmo de orientação espiritual? Então, assim, esse é um ponto muito importante para se falar e devemos lembrar que a nossa vida espiritual, ela tem muitos inimigos, né? Nós somos como Israel no deserto. Quando olhamos para as páginas da Torá, da Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto com o objetivo principal de chegar à terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra prometida. E num Siman Sod, né? Ou seja, numa referência espiritual, num reflexo espiritual, todos nós somos como esse povo de Israel, o Am Israel do passado, caminhando num deserto. E o nosso foco, o nosso objetivo é a Canaã espiritual, é chegarmos à terra prometida, né? É a ocasião da volta do nosso Mashiach Yeshua, a volta do Senhor e estarmos reunidos com Ele, entrarmos na terra e estarmos reinando com Ele. Esse é o nosso objetivo, o objetivo principal de todos nós. Mas quando olhamos para a história, nós vamos ver que ela é um reflexo realmente para o presente, né? Lá do passado para cá. No deserto, nós encontramos as manifestações de Deus, nós encontramos a presença de Deus através de uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia para trazer sombra para o povo e numa coluna de fogo durante a noite para aquecer e também espantar os inimigos, os adversários, os bichos da noite. Vemos a Shekinah, a presença divina junto do acampamento de Israel, mas não podemos nos esquecer, não podemos deixar de lembrar que haviam inimigos no deserto e Israel enfrentou inúmeros adversários, muitas das vezes problemas até mesmo internos, problemas que ocorreram dentro do povo de Israel, e isso trouxe muitos danos para o povo de Israel. Da mesma maneira, todos nós enfrentamos essas mesmas lutas nesses últimos dias. E o que eu quero trazer aqui nesse momento é até mesmo para falar sobre a liderança. Hoje nós estamos vendo um crescimento do judaísmo messiânico, ou seja, mais uma grande obra que o Eterno Deus está fazendo no mundo. São muitos trabalhos judaicos messiânicos, hoje com muitos líderes messiânicos, como os Roshim, que são os líderes das congregações. E hoje estamos vendo também um crescimento de formação rabínica, né? Muitos rabinos messiânicos. Isso é maravilhoso, porque rabino, né, nessa proporção de estudo e de preparação, você só tinha isso no meio tradicional judaico, um meio que não acreditava em Yeshua nem no Novo Testamento. Mas hoje, Baruch Hashem, graças a Deus, nós estamos vendo que muitos homens estão sendo levantados e se formando e sendo ordenados, tendo as suas semirá como rabinos. E aqui vem uma pergunta
que está dentro do nosso tema, seria então um rabino, um orientador espiritual, também um líder espiritual que pode sim guiar alguém no caminho? Será que o rabino ele tem a condição de poder ajudar alguém para chegar no seu objetivo final, que é o seu objetivo espiritual? Então, eu quero compartilhar com vocês o tema, né, que nós estamos propondo aqui, de ser conselheiro nesses últimos dias, ou seja, da orientação espiritual. O rabino, a palavra rabino, né, ela vem da palavra em hebraico rav, e a palavra rav em hebraico, que se traduz como rabino, na realidade ela tem uma conotação de muito, até nós quando nós queremos agradecer, nós falamos todá rabá, que é justamente essa mesma palavrinha rav, né, sendo aplicada com o seu acréscimo ali de letra para poder formar aquele substantivo. Então rav quer dizer muito. Então a ideia de um rabino é a ideia de um mestre, de um professor que tem um conteúdo a mais para dar, né? Quando nós pegamos essa palavra Rav e nós falamos Rabi, que era um termo muito usado na época de Yeshua, você colocando a letrinha aí, você está falando meu mestre, né? Ou seja, Rav, que seria mestre, Rabi, meu mestre. E quando nós pegamos a palavra rabino, né? Rabino, então nós temos aqui o ino no final, que vai remeter ali ao pronome possessivo nosso. Então, rabino, na realidade, quer dizer nosso mestre. Então, assim, de fato, aqueles que estão se formando rabino, existe uma necessidade de preparação, existe uma necessidade realmente de estudos. Então as pessoas que se dedicam, que se predispõem a estudar, a preparar-se no conhecimento acadêmico, essas pessoas estão de fato gastando uma parte importante das suas vidas para conhecer, para preparar-se. E não só para ter o conhecimento em si, porque de nada valeria conhecer, não viver, não praticar e não ajudar ninguém, não passar esse conhecimento para ninguém. Na realidade, seríamos como o Mar Morto, né? O famoso Mar Morto em Israel, que recebe água do Rio Jordão e não dá água para ninguém, ele morre, ele fica extremamente salgado e ali sem vida alguma. Então, assim, todo aquele que recebe, aprende, mas não passa para ninguém, ele na realidade morre espiritualmente. Essa é a grande lição espiritual. Mas quando olhamos para a vida de um rabino, dentro de todo o seu preparo acadêmico e o seu preparo espiritual, realmente nós vamos perceber que nessa caminhada espiritual, um rabino ele tem muita coisa boa para contribuir, ele tem muita coisa boa para passar, além de conhecimento espiritual, conhecimento acadêmico, ele também tem esse preparo para conhecer o seu povo, a sua comunidade, e pode sim estar orientando nesses últimos dias. O que eu quero dizer da importância de nós mantermos essa conexão espiritual com as nossas lideranças. Há muitas pessoas se desconectando, pessoas que estão sozinhas, optaram por caminhar sozinhas. Por quê? Por causa das decepções da vida. Se decepcionou com um irmão, se decepcionou com alguém na congregação, às vezes até mesmo com um líder. Mas quando ela fica sozinha, ela fica como aquela parte do povo de Israel que ficou mais para trás, eram os cansados, os mais idosos, as crianças, que não tinham tanta força espiritual. E veio Amaleque, um grande inimigo de Israel, e atacou por trás e matou essas pessoas. Aqueles que não estão próximos da sua liderança acabam ficando um pouco mais para trás e vão devagar se perdendo, ficando para trás, e o inimigo encontra com mais facilidade espaço para poder de alguma maneira vencer. Então, com um sentimento de preocupação e o desejo, na realidade, de que você que está me ouvindo e tantas outras pessoas que podem ouvir essa live, você possa compartilhar também. Não se afaste das suas lideranças. É muito importante entender que nesses últimos dias a orientação espiritual
é importante. Todos nós precisamos um dos outros, precisamos caminhar uns com os outros. E quando olhamos em especial para a figura do rabino, estou falando do rabino justamente por causa do meio judaico-messiânico em que todos nós estamos inseridos, né? E essa obra que vejo com grande carinho nesses últimos dias que está ocorrendo, está acontecendo, que o Eterno Deus tem levantado, e às vezes há as perguntas, as indagações: será que o rabino teria essa condição de ser como um pastor, né, que pode apacentar as suas ovelhas? Sim, o rabino ele tem toda a condição de poder cuidar, de poder orientar, de mostrar o caminho. Ele serve como um guia, que em hebraico nós vamos chamar de morederer, aquele que instrui no caminho. Ele mostra o caminho, ele sabe aonde pode parar, aonde pode entrar, aonde pode subir, aonde pode descer, porque no caminho existem muitos perigos, mas aquele que se preparou antes, aquele que passou por aquele caminho antes, ele tem total condição de guiar os outros no caminho. Então essa é a ideia daquele guia espiritual que pode de fato, com amor e carinho, levar as pessoas ao conhecimento, à instrução, e muito mais do que isso, a manter sua vida espiritual de pé, né, firme na presença do Eterno Deus. Então, de fato, nós estamos no Acharit Hayamim, de fato nós estamos nos últimos dias, e nós precisamos estar conectados, nos conectar e com a nossa liderança espiritual e nos manter no caminho que o Eterno Deus tem estabelecido para nós. Que o Eterno Deus possa abençoar você nessa tarde, que seja uma tarde de muitas bênçãos, né? Uma tarde de conexão espiritual. E como eu falei, não fique sozinho no caminho, não escolha essa opção. Muitas pessoas têm optado por causa das decepções do caminho da vida, mas essa não é a melhor opção. Na realidade, como povo de Israel, no sentido físico e espiritual, como povo de Deus, nós precisamos estar unidos. Quando olhamos para a história de Israel, nós vamos ver que Israel mais perdeu para os seus inimigos naquele período dos juízes, Shoftim, quando cada tribo fazia o que queria. Ou seja, cada tribo vivia os seus caminhos, umas serviam a Deus, outros se afastaram de Deus, e os inimigos encontravam espaço, e os inimigos entravam, e os inimigos derrotavam, saqueavam o povo de Israel. Todo o tempo que Israel viveu desunido, os seus inimigos encontraram terreno e espaço. Mas quando as tribos de Israel foram unidas num só governo, primeiro debaixo do rei Saul e principalmente debaixo do reinado do rei Davi, que é uma grande expressão do nosso Messias Yeshua, né? É um reflexo perfeito do reino perfeito que virá, o povo de Israel venceu as batalhas. Então, que você possa entender isso de fato nessa tarde, que quando estamos juntos, quando estamos unidos, quando podemos ajudar-nos mutuamente uns aos outros, aconselhar-nos mutuamente, buscar na nossa liderança, né, esse conselho espiritual, essa orientação espiritual é muito importante para não ficarmos no caminho, é muito importante para nós não enfrentarmos os problemas sozinhos e correr o risco de ficar para trás. Que o Eterno nosso Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial nessa tarde. Nós estamos já, olha, pertinho, já às portas de Rosh Hashanah, que é o Yom Teruah, o dia das trombetas, e logo depois virá Yom Kippur, que são aí o Aseret Yemei Teshuvah, né, os 10 dias de arrependimento. Então, assim, é como dizer assim, já estamos pertinho, já está no final do caminho. Ou seja, o Acharit Hayamim é uma grande expressão representativa desses últimos dias que estamos vivendo. Que o Eterno te abençoe, que você tenha assim um final de ano judaico abençoado e um princípio de ano de 5.782 abençoado na presença do nosso grande Deus. Seja você inscrito no livro da vida boa, como nós desejamos, Leshanah Tová Tikatevu, né? Leshanah Tová Umetuká Tikatevu. Que você tenha um excelente ano novo, bom e doce, para que você seja inscrito nele. No nome do nosso Mashiach Yeshua, que eu desejo de bênção para você nessa tarde. Amém, amém. Nos vemos numa próxima live. Baruch Hashem. Um abraço a todos que estiveram conosco aqui. Nosso muito obrigado. Tá? Todos os que entraram, que nos saudaram, que comentaram. Convidamos a você para que você possa, sim, estar compartilhando com outras pessoas, ajudando outras pessoas a não ficarem sozinhas no caminho. Ok, meus queridos? Um grande abraço. Shalom Uvrachá a todos.
encerrar agora.